Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Rayane Oliveira, sou consultora Master de ESG e Sustentabilidade aqui da CTS Productivity, e é com muito prazer que eu estou aqui ao lado de pessoas incríveis para mediar este webinar, né? Que tem o intuito de debater sobre as questões de racismo estrutural e a segurança institucional. Como que a gente consegue pensar processos, como a gente consegue pensar em modelos preventivos a partir das lições aprendidas, né, com um ano após um ano do caso do Carrefour. Sabemos que, né, nesse percurso, há cerca de um ano atrás, o varejo brasileiro ele foi impactado de alguma forma por uma tragédia, né, que mudaria os rumos, enfim, de entender a prevenção, compliance no setor. E o Carrefour ele toma partido disso, né? Ele é precursor dessa grande processo de transformação interna, externa, com busca na equidade racial, no combate ao racismo e também a partir de conceitos, né, sobre o tratamento de pessoas com base em direitos humanos, princípios de não violência. Então, isso não só impacta o modelo de gestão, mas justamente convoca as demais organizações, sejam do setor de varejo ou sejam de outros setores, a pensar metodologias, processos que combatam e que localizem essas organizações dentro de uma pauta de diversidade e inclusão, mas principalmente dentro de um debate que é estrutural durante o desenvolvimento, né, do nosso país de uma forma histórica, de uma forma que, querendo ou não, esse novembro, né, nos resgata todo um processo que foi nos causado, principalmente a população negra, e como as organizações elas conseguem se localizar nisso e serem proativas, serem agentes transformadoras no racismo, ou no combate, na verdade, ao racismo estrutural. Para isso, eu estou aqui ao lado de Jérôme Marrier, ele é Chief Risk Officer do Grupo Carrefour, e da Chantal Pilet, também diretora de Ética, Compliance e Controles Internos. Essa conversa será feita com base, né, em tudo que nós aprendemos, em tudo que nós conversamos, discorremos e desdobramos ao longo deste um ano. E ao meu lado está aqui o CEO da CTS, Fernando Freiter, para qual eu passo a palavra para a gente fazer uma abertura inicial e, assim, dar início a um diálogo que tem tudo para ser muito proveitoso, muito construtivo. Bom dia. Bom dia, Rai, obrigado. Bom dia, Jérôme e Chantal. Eu acho que a melhor maneira para introduzir esse assunto, do meu ponto de vista, é que acho que vale um disclaimer que eu participo da rotina do Carrefour e das áreas de compliance, riscos e prevenções há muitos anos. Ou seja, o meu relacionamento com o Carrefour não começa com a tragédia. Então, eu acho que isso me qualifica para dizer que eu conhecia as práticas do Carrefour anteriormente. Conhecia os protagonistas dessas áreas anteriormente. E, particularmente, eu entendia que o varejo brasileiro ele tinha uma bomba relógio de que poderia, em algum momento, ter algum tipo de explosão social, racial, de gênero, e por aí vai, entre outras coisas, por ser um setor que emprega tanta gente, né? E todas essas questões são questões de pessoas. Quanto mais pessoas, mais chances de algo acontecer. Mas eu confesso que eu entendia que essa bomba relógio estouraria em algum varejista que, de certa forma, desdenhava da importância destas questões. Quando eu vejo a tragédia acontecer no Carrefour, que eu fui testemunha dos esforços históricos que tinham em relação a essas causas, foi uma surpresa muito grande, né? Acho que o Jérôme, por exemplo, vai conversar bastante, explicar quantas coisas já existiam antes, né? A Chantal pode também falar de quantas coisas existiam antes, não só para evitar que uma tragédia como essa acontecesse, mas até para tentar construir uma sociedade maior. E acho que a grande, o grande wake-up call que a gente teve aqui foi dizer o seguinte: nossa, um varejista do porte do Carrefour, com a importância que o Carrefour dava para os temas, ainda assim aconteceu. Então, dizer o seguinte: quem, sob meu ponto de vista, era um benchmark no mercado em relação a essas questões, ainda assim não foram suficientes. E eu acho que esse foi o grande tapa na cara aqui do varejo, né? E que eu acho que é o mais estimulante de a gente
ter essa conversa hoje. Ou seja, a conversa de hoje não é conversar sobre uma empresa que não se importava com o tema do racismo. É uma empresa que tinha diversos preocupações, treinamentos, etc. E ainda assim aconteceu. Então, para mostrar, talvez, se a gente estava falando da parte de cima das preocupações, tinham esse gap, para imaginar o que acontece com a parte de baixo. Então, acho que vai ser muito interessante o papo de hoje, porque um papo não é de uma empresa que não se preocupava e de repente tem que se preocupar. É mostrar o quanto que, apesar de todas as preocupações, elas acabaram não sendo suficientes e quanto pôde ser realizado além disso. Então, a minha expectativa em relação ao nosso papo está exatamente pautado por isso. Perfeito, Fernando, obrigada. E é interessante a gente observar que o próprio processo de maturidade, né, os esforços antes daquele novembro de 2020, eles reproduziram numa resposta rápida, ágil, de um compromisso público, né, e efetivo. Então, eu já começo agora a nossa conversa, Jerome, te perguntando, né, a gente sabe aí que logo após o acontecido, justamente no dia 25 de novembro, vai fazer quase um ano aí, há 2 dias, né, do fato, o Carrefour ele elabora, né, um plano de ação de curto, médio e longo prazo, ou seja, pensa de uma forma holística, que reforça esse compromisso com a valorização da diversidade. Mas para isso a gente gostaria de entender um pouco desses compromissos, né, da transformação radical, principalmente via um modelo de segurança. Então, como foi pensado esse novo modelo, quais conceitos foram utilizados e como que o debate tem sido hoje dentro do Carrefour? Bom dia, Rayana. Bom dia, Fernando. É realmente um prazer estar com vocês hoje. É uma honra e agradeço a vocês de ter organizado esse debate, esse webinar, porque acho importante realmente de essa experiência que a gente vivenciou para repensar nosso modelo foi realmente difícil. Para nós foi difícil porque a gente já tinha pensado muitas coisas. Logo depois da tragédia, a gente teve auditoria, a gente e, na verdade, o que na época a gente tinha pensado não deu efeito. Donc, apesar de ter feito esse treinamento, de trabalhar os perfis, de fazer esse modelo de controle das empresas terceirizadas, não funcionou. Donc, na verdade, o primeiro pensamento que a gente teve é de repensar tudo de zero. Donc, e o primeiro pensamento foi já de definir o propósito, a missão. Por que hoje a gente está fazendo segurança nas nossas lojas? E quando você olha de perto, finalmente você vê que nas últimas décadas a segurança foi sempre colocado para tratar um problema de perdas, um problema de desvio de mercadoria. E quando você olha de verdade as atividades da segurança, 90% do tempo deles, eles fazem atividades de atendimento de clientes. E finalmente você tem um perfil de pessoas que não necessariamente vão ter a autonomia, a sabedoria para atender o cliente, tudo isso para tratar finalmente de real problema de prevenção de perdas em 1% do tempo deles. Então, a primeira coisa que a gente mudou foi a missão, o propósito. O propósito, na verdade, é de gerar a nossa, de gerar uma experiência de compra positiva, segura. Isso foi a primeira reação. O segundo ponto que a gente pensou é o seguinte, porque a gente percebeu que, finalmente, os conflitos numa loja, ela pode vir de muitas coisas. Pode ser um problema de preço, de mal-entendimento, um problema também, às vezes, gerado pela própria loja. Hein? Às vezes, a experiência, o fato de esperar na caixa, o fato de não achar o produto procurado, acaba a gerar um stress e finalmente, pessoas acabam a entrar em conflito. Só que esses conflitos, historicamente, no varejo, quando tem um conflito num lugar, a gente vê pessoas iniciando a gritar, a gente manda sempre a segurança. Donc, o vigilante, o porteiro que vai perto das pessoas e que, finalmente, não tem necessariamente o saber fazer e que não necessariamente tem também o poder de resolver. Donc, a segunda ideia que a gente quebrou é de dizer, não, quando tem um conflito, não é um problema de segurança. Porque, na maioria dos casos, se trata de problema de atendimento a um cliente, a um problema, a uma dificuldade. O cliente ele não consegue ter resposta. Então, por isso, a gente decidiu finalmente de
de responsabilizar todos os funcionários em relação a esses pequenos problemas do dia a dia que eles podem encontrar. Outro ponto também que a gente fez foi de dizer, olha, se a gente quer dar um atendimento a um cliente de uma forma positiva, a gente é muito mais simples de contratar pessoas internas que conhecem os procedimentos da empresa, que sabem das ofertas comerciais que a gente faz, que sabem também da nossa cultura, para justamente ser muito mais eficaz na forma de responder. Donc a gente lá decidiu de internalizar nosso serviço de segurança. Outro ponto que foi muito importante, e isso foi uma quebra-cabeça muito grande, na situação de Porto Alegre, a gente teve uma reflexão como não chegar numa situação irracional. Situação irracional é quando as pessoas finalmente eles não respondem mais com o bom senso, com a não violência, com o calmo. Porque a gente fizemos muitos treinamentos, a gente tem uma escola, a gente tem procedimentos, protocolos, mas a gente viu que não funcionou. E a gente viu que quando uma pessoa está numa situação irracional, é quase impossível é muito difícil de reverter a situação. Donc lá a gente tentou de pensar protocolos de gestão de conflito diferenciados, não aplicado pela segurança, mas pelos próprios funcionários. E a ideia é de dizer, olha, a gente tem que fazer tudo para evitar situação irracional, porque lá a gente não controla mais nada. E esses protocolos, na verdade, são muito simples. Eles dizem, olha, o que é uma situação irracional? Quando tem palavrão, quando a pessoa joga produto no chão, quando existe gesto físico violento, nesse caso, a gente tem que trocar a pessoa que fica na frente, qual que seja a pessoa. Se um operador de caixa entrar em conflito com alguém que tem palavrão, ela tem que sair da caixa imediatamente. Donc a gente ensinou, treinou todos os nossos funcionários a realmente esse procedimento de trocar para não entrar numa conflito interpessoal que vai acabar, no longo do tempo, a entrar numa situação irracional. E por isso foi bem culturalmente difícil, porque as pessoas costumam resolver diretamente os problemas, mas ninguém vai no trabalho para brigar, para entrar em conflito corporal com pessoas. Então, finalmente, aplicando esses protocolos para todo mundo, finalmente as pessoas ficaram muito mais seguras. Um outro ponto também que a gente pensou são o fato de usar um pouco mais de tecnologia também. A gente fizemos alguns testes. Um dos testes foi de colocar a bodycam, uma câmera que fica no pescoço dos vigilantes. Isso ajudou também muito, porque quando você filma, grava uma situação, finalmente as pessoas acabam automaticamente um pouco se acalmar. Depois, a gente trabalhou também sobre, porque mesmo se você atende 90% do tempo os clientes, você acaba a ter também desvio de mercadoria. E lá, a gente fizemos uma reflexão de como a gente pode dar uma resposta, às vezes, diferente, uma resposta de segurança a um problema de segurança. Por exemplo, quando você tem um estabelecimento pessoas em situação de dificuldade, pedindo dinheiro menor, e acabam a solicitar de uma forma, às vezes, um pouco difícil os clientes, como vou dar uma resposta que não é de segurança. Então, a gente teve que pensar como o mundo da segurança entra na ESG. E, a partir disso, a gente juntou com a ICTS, a gente fizemos uma avaliação dos riscos socioambientais, e a gente iniciou a colocar um pouco mais visível nossos valores, porque a gente faz, no Carrefour, a gente fez sempre muitas atividades sociais, mas que finalmente a gente percebeu que não impactava necessariamente o arredor, a comunidade da loja. E quando entrei no Carrefour, lá 20 anos atrás, a gente estava muito mais perto da comunidade, muito mais perto das dificuldades sociais. E às vezes, em vez, pelo fato que também numa loja você tem desperdício, etc., a gente consegue, com as ONGs, as associações, com as autoridades sociais do Estado,
a dar uma outra resposta para não ser sempre uma resposta de segurança. E a gente definiu vários protocolos que ajudam realmente a tratar as situações conflituais que são mais com impactos sociais de uma forma diferente. E por último, a gente teve que repensar também nosso relacionamento com as autoridades policiais, porque exista situação onde tem violência que vem também de fora, que a gente tem que, quando você tem uma ação, quando você tem um futuro incidente, e lá a gente precisa cada vez mais de uma atuação da polícia muito mais preventiva. A gente iniciou também a fazer muito mais BO, a pedir a intervenção da autoridade policial, não só no momento da abordagem, mas às vezes antes, quando as pessoas entram e que estão se preparando a fazer um ato violento. Voilà, foi um conjunto de ação que a gente repensou através de protocolos no decorrer dessas reflexões. Perfeito. E você utiliza na sua fala, né, em todo esse processo, de 3 palavras: responsabilizar, resposta de segurança, na verdade, que é um termo, e abordagem. E aí a nossa grande questão, né, tratando de todo esse novo olhar, de todo esse novo amadurecimento, né, desse modelo de segurança, como foi pensado, ou de que forma isso foi construído no sentido de olhar para os agentes de segurança, né, principalmente na questão da responsabilização, advinda ou não de uma abordagem indevida. A gente sabe que dentro de um panorama, né, de um racismo estrutural, de um panorama em que a diversidade e a inclusão tem sido debatida e as questões de equidade racial atravessam todas as profissões, quais ferramentas, como que foi lidar com agentes de segurança através de uma outra perspectiva, através de uma perspectiva inclusiva que possa coibir de alguma forma, direta ou indiretamente, algum tratamento discriminatório? Na verdade, a primeira coisa que a gente fez foi que a demografia existe no Brasil se espelha no nosso time. Donc, isso foi fundamental. A gente contratou um diretor de segurança negro que tem um conhecimento muito bem desses assuntos, e também a gente iniciou a contratar pessoas com perfil muito mais humanizado, também muito mais mulher. Hoje temos mais ou menos 65% de pessoas negras no nosso time e 38% de mulheres, com o objetivo de chegar a 50%. Isso é o primeiro passo. Depois, o perfil é super importante, porque ele tem que ser um perfil de pessoas que gostam de entrar em relação com outras pessoas, que gostam de atender, que gostam de ajudar. E depois, é o que a gente chama uma ação preventiva de atendimento. A gente percebeu que fazer uma abordagem que estava feito antigamente depois, a compra gera muito constrangimento. E às vezes, é por conta de erros, não é necessariamente desvio de mercadoria voluntário. Quando a gente percebe uma situação que pode virar a um momento que a gente vai atender o cliente, vamos fazer uma abordagem preventiva, mas não de segurança e de atendimento. Se uma pessoa, no momento, pegar um produto e que ele colocar esse produto nas roupas, é porque, no momento, ele não tem cesta. Então, a gente vai fazer um cesta. A gente vai prestar atendimento, mas não através de uma pessoa de segurança, através de uma pessoa da loja que vai prestar atenção. E é super importante também, porque gerar um contrato de confiança, porque de novo, na maioria dos casos, 90% dos casos, a gente tem situações absolutamente normais, onde a gente não tem nenhum problema. E esse contrato de confiança, finalmente, a gente tem que valorizar isso. E não sempre focar nos problemas, nas dificuldades pontuais. E se tem, a gente tem que atuar de uma forma preventiva e não repressiva. Hein? Então, voilà, criando essa diversidade no time, um perfil mais humanizado, um atendimento muito mais preventivo e focado no atendimento do cliente, a gente consegue evitar justamente situações onde a tema de racismo pode ser
para ser colocado em evidência. Perfeito. Obrigada, Jerome. E eu queria agora entender um pouco sobre as estruturas internas, né? A gente sabe que as estruturas de compliance, Chantal, na maioria das empresas, né, são formadas com objetivos regulatórios, legais, enfim. E aí, diante desse novo contexto, dessa nova conjuntura, qual que era o papel do compliance em tratar temas como esse, né, em temas que atravessam as questões raciais no Carrefour, antes da crise, e como que ele se transformou para depois, né, para além do tempo? Oi, Rayana. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você da CTS, ao Fernando e toda a equipe, né, primeiro pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, e de tudo que nós viemos trabalhando e crescendo juntos, né, porque foi, como o Jerome disse, foi um aprendizado contínuo, constante e não foi solitário, sabe, Railana? E aí eu faço aqui até um disclaimer de uma sensação, de um sentimento pessoal meu, como mulher e negra, o quanto é rico hoje nós estarmos numa manhã com 2 homens brancos falando de um tema tão histórico e eles estão engajados nisso, né? Então, quando a gente fala da luta contra a corrupção, contra o racismo, é isso. Não pode ser só os negros falando, só as mulheres falando, né? Então, lá há um ano atrás, eu também dei uma palestra na véspera do acidente, da morte de João Alberto, inclusive, e eu falava, olha, esse é um tema que tem que ser discutido na sociedade como um todo, né? Então, hoje é muito rico estar com vocês aqui para falar desse aprendizado, que de fato foi um aprendizado doloroso, mas que a gente está colhendo muitos frutos, não só para o Carrefour, mas para a sociedade como um todo. Em termos de estrutura de governança, respondendo de forma mais objetiva à pergunta, o que nós fizemos foi fazer como o Jerome fez, olhar para dentro, né? Tivemos um momento de imersão nas nossos próprios valores e de como a gente estruturava isso na estrutura de governança. Então, a primeira coisa foi revisitar o nosso código de conduta, que já era muito bem escrito, que já tinha ali, como o Fernando trouxe no início, no DNA do Grupo Carrefour, né? Então, um grupo que a gente sempre... Um grupo lá de origem francesa, né? Onde a gente tem as insignias muito fortes da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? Um respeito pelos 100 mil colaboradores que aqui temos. A gente tem mais de 40 milhões de pessoas que frequentam nossas lojas, então sempre trabalhando no impacto positivo. Então foi revisitar, ler e ver qual a oportunidade que nós tínhamos de melhorar as condutas que a gente esperava, não só dos nossos colaboradores, mas também dos fornecedores e todos aqueles que estão no entorno, né, no nosso ecossistema. Ali a gente começou a falar, então, de um sistema de integridade, Railana, onde, de fato, o compliance passa a ser uma das ferramentas, né, que aí sim é o regulado, é o regulatório, é o lei, é a norma escrita, mas a gente começa a entrar numa centralidade do sistema de integridade, trazendo para o centro desse sistema o núcleo, onde a gente está falando do código, em 4 pilares, sendo o primeiro pilar nossas pessoas, até pelos temas que o Jerome já trouxe, segurança é o segundo pilar, desenvolvimento sustentável e transparência o quarto pilar. E aí o nosso código passa a ser ainda mais humanizado, trazendo, como o Jerome também já trouxe palavras muito fortes que vêm no nosso código, que é a responsabilidade, né, e a participação das pessoas em realmente fazer o que o código, que as palavras que lá estejam escritas sejam de fato vividas e permeadas em todos os nossos processos, em todas as nossas relações. Então, o compliance estruturou o código. Estruturamos também com a equipe do Jerome uma política que a gente chama de tolerância zero. E essa política não é só um papel com palavras ali mortas, né? Então, toda a estrutura de governança e de processos também faz com que essa tolerância zero passe a permear, de fato, todos os nossos processos em todas as nossas unidades. Imaginem que um Carrefour, o grupo, nós somos 758 unidades no Brasil inteiro. Tudo que acontece no Brasil acontece no Carrefour, né? São muitas portas abertas. Durante a pandemia, ficamos com muitas unidades abertas.
100 mil pessoas, são 100 mil colaboradores que daqui dessa empresa alimentam as suas famílias e levam ali a riqueza para os seus lares. Então, a responsabilidade do grupo é muito forte, né? Então, o caso de João Alberto nos fez refletir o quanto ainda poderia ser feito. Já fazíamos muito, já era feito muito. Eu sou diretora do Carrefour antes do caso de João Alberto, quer dizer, eu tive a oportunidade, como mulher negra, de assumir uma cadeira convidada, e sinto muito orgulho e prazer disso pelo Jerome, em estar nesse momento, e a gente vivenciou tudo isso e não era o suficiente. Então, que a gente aproveite, né, e a ideia foi essa, da estrutura que nós temos, para ainda fazer a diferença e fazermos mais, né? Então, outra coisa que nós fizemos em termos de compliance foi estruturar um novo canal de denúncias específico para registros de discriminação e revisitar todos os nossos protocolos de apuração com essa premissa da tolerância zero. Aí foi um esforço muito forte das equipes, inclusive de apuração e de ética, que nós tínhamos ali, como o Jerome disse, até um viés muito de varejo, de perda, de compliance, anticorrupção, de compliance, ali, de evitar conflitos, né? E aí ter esse compliance humanizado, onde a gente traz para a centralidade as pessoas e que a gente começa a falar não de fatos, quando a gente faz uma apuração de denúncia, por exemplo, quando a gente estuda e faz apuração de denúncias de fraude, a gente precisa saber do fato, né? Precisa ter materialidade. E aqui a gente começa a trabalhar num outro viés nas nossas apurações, que é na intencionalidade, né? Então, o fato ofensivo, né? A gente começa a trabalhar numa matriz para aplicação de medidas disciplinares para todo caso de racismo e discriminação, fato ofensivo, ainda que eu não tenha querido ofender, ainda que tenha sido impensado, né? E depois a gente trabalha no outro ramo da matriz, que é a intencionalidade para aplicação da medida disciplinar. E aí, conforme a gente vai avaliando a intencionalidade do suposto agressor, a gente aplica uma medida disciplinar, até para dar oportunidade das pessoas aprenderem. Porque o Jerome disse muito bem, essa palavra aprendizado é uma coisa muito forte para os nossos 100 mil colaboradores, e a gente está no aprendizado constante, né? Eu acho que esse é o grande legado aqui da área de compliance e de riscos, é que nós aprendemos muito nesse processo, nessa jornada, que ainda tem muito a ser feito, mas já damos a passos firmes e largos. Perfeito. E a questão da transformação via educação é fundamental, né? Eu estava acompanhando o Carrefour Transforma na semana passada, e como é importante, porque a todo momento a gente se desconstrói de determinadas visões, conceitos ou preconceitos e reconstrói em outras bases. E um movimento, quando você traz sobre compliance humanizado, onde se coloca as pessoas no centro de toda, inclusive de todo o panorama regulatório, né, assim, de alguma forma, trazendo isso à concretude com o que está no papel, vamos dizer assim, é extremamente fundamental e demonstra uma maturidade muito grande de um compromisso explícito em termos de uma leitura, de uma releitura, na verdade, a partir não só do que aconteceu, mas para além, sabe? Uma perspectiva futura, presente e futura, né? E aí eu queria chamar o Fernando, para perguntá-lo, né? Não só uma vasta experiência que você tem em relação ao varejo, ao setor de varejo, e você trouxe muito bem isso na sua fala, no sentido, olha, eu já acompanho o Carrefour há muito tempo, como que você tem visto essa movimentação de áreas estratégicas das organizações de uma forma geral, que tendem ou que precisam, necessitam desdobrar em ações como a que a Chantal acabou de nos dizer, assim. Quais são as expectativas em relação ao posicionamento das organizações e da movimentação delas para acionar as estratégicas numa perspectiva de inclusão, equidade, enfim, principalmente nos pilares raciais? Obrigado, Rai. Uma questão que eu tenho acompanhado, assim, que falar dos temas do hoje chamado ESG, né, que obviamente todos os temas de diversidade acabam
entrando em grande forma, né, na parte S do SG, acho que se tornou lugar comum, né? Eu acho que pintar as cores do logotipo com a cor do mês é uma coisa que é lugar comum. Mas transformar, se mexer na ferida e transformar em ações, isso não é um lugar comum que eu tenho percebido, né? Então, se reconstruir, que é o que, de certa forma, o Carrefour fez, não é um lugar comum. E, infelizmente, eu tenho visto, as poucas vezes que eu tenho acompanhado isso, como reflexo, como resposta de algum incidente, de alguma tragédia que tenha acontecido. E abro um parênteses e dizer que talvez isso não seja apenas para a questão social, né? A gente, acho que, viu muitos planos de continuidade de negócio acontecerem só depois que o negócio parou, porque algo aconteceu, né? Então, eu acredito que esse é o momento de a gente entender que as palavras elas não bastam sobre esse ponto de vista, né? Uma parte muito importante da lição que eu aprendi junto com o pessoal do Carrefour, que tem a ver com isso, é que, de certa forma, as empresas elas construíram ecossistemas que vão além dos próprios funcionários, né? A gente tem uma comunidade de terceirizados, uma comunidade de fornecedores. Hoje em dia é muito difícil dizer aonde começa a empresa, onde tem uma parceria. Usando um exemplo completamente fora, por exemplo, do mundo da diversidade, né? Quando houve, por exemplo, uma empresa de call center grande no mês passado, ela foi atacada, nenhum consumidor conhecia a empresa de call center, mas conhecia os clientes da empresa de call center que pararam as operações porque a empresa de call center foi atacada. Então, ou seja, entre elas uma companhia aérea. Então, não bastava, por exemplo, a companhia aérea saber, olha, meu assunto de call center ele está sendo lidado porque ele foi terceirizado. Então, trazendo aqui para o nosso mundo, quando a gente fala no mundo da terceirização, por exemplo, eu percebi o quanto que esse mundo ele é incompreendido quando a gente começou a levantar estatísticas, né? Então, uma das primeiras questões que a gente teve que fazer depois da tragédia no Carrefour é começar a buscar um pouco de estatísticas assim, em relação a quantos incidentes parecidos com esses já aconteceram no Carrefour, no varejo como um todo, no mercado como um todo. E aí a gente começa a deparar com uma falta incrível de informações. Por acaso, ou não por acaso, o Carrefour tinha essas informações, né? O Carrefour ele tem um sistema de registros de incidentes que permitiu, em um dia, já saber todos os tipos de incidentes como esse. Mas quando a gente foi para o mercado, o pessoal não sabia. Mas essa desinformações ela vai além, né? Por exemplo, como o Jerome mencionou, né, os terceiros ligados à área de segurança, na verdade, tem uma parte ligada à de segurança e uma parte ligada à de prevenção, que não são profissionais de segurança e são muito mais pessoas que atendem ou acompanham o público. Quando eu fiz essas perguntas para o mercado de segurança e de serviços, simplesmente as pessoas não sabiam me dizer qual que era a proporção entre seguranças, que é um profissional que ele é formado, treinado, tem certificação para tal, e quantos eram pessoas que trabalhavam com prevenção, mas não eram seguranças. Eu comecei a fazer um trabalho quase que arqueológico para chegar nisso e descobrir uma proporção de 6:1, ou seja, de 6:1, então 6 sétimos da população dos terceiros, eles não tinham, no mercado, estou falando, qualquer tipo de certificação ou de exigência de treinamentos. Então, voltando para a sua pergunta, eu acredito que fazer essas questões acontecerem é a gente ir além de olhar para o corpo funcionário e a gente olhar o ecossistema como um todo para começar a fazer essas garantias
do que acontece com os terceiros, do que acontece com as empresas de tecnologia que nos atendem, e o que antigamente era terceirizado, o que não era considerado core. Desculpem. Então, no caso de um varejista, o que não era varejo era terceirizado, né? Hoje, talvez a questão é dizer o seguinte: se diversidade é core, ela não pode ser terceirizada, né? Então, o Jérôme dizer que tem que ser internalizado as pessoas para atender, o que está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: se o Carrefour entende que é core a questão da maneira que eu vou lidar com o meu cliente, eu não posso mais terceirizar essa função. Porque se eles não são próprios, por exemplo, a Chantal não pode fazer trabalhos de compliance em relação ao próprio, né? Quando tem um terceiro, você faz trabalho de compliance em relação à pessoa jurídica, não à pessoa física. Se o core é a pessoa física, a gente entende que a gente teve que trabalhar com isso. Então, eu acredito que isso, no final das contas, leva as empresas a repensar muitas coisas que foram pensadas sobre uma perspectiva quando as questões de ESG elas eram menos importantes e agora elas são. Perfeito, perfeito. E falando sobre esse ecossistema, né, a gente tem recebido algumas perguntas já, então eu convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo a enviarem as perguntas, né, a gente vai destinar aqui um tempinho final para fazê-las, mas aí eu queria voltar um pouquinho para a Chantal, porque o Freder falou justamente do ecossistema, né? E a gente sabe que foi assinado um termo de ajustamento de conduta, né, junto ao Ministério Público. E qual que é o papel, qual foi, na verdade, o papel da segunda e terceira linha de defesas, quando a gente fala de auditoria interna, na implantação dos controles para cumprimento do TETAC? De fato, Rai, para que formalizar a absoluta transparência e o compromisso do Grupo Carrefour com o tema, né, nós, de fato, assinamos um termo de ajustamento de conduta com várias autoridades do Ministério Público, e a empresa toda se envolveu, né? Então, tínhamos mais de 40 atividades, assim, que a gente chama de positivas, né, porque deviam ser colocadas em prática ao longo deste ano e dos próximos 2 anos. Então, a empresa toda se mobilizou em vários temas, em 4 pilares, e as áreas de controle, né, nós viemos acompanhando, né? Eu, como a parte de compliance, eu tinha ali o meu to-do, então eu também tive aplicações para serem cuidadas, notadamente aqui relacionadas ao canal de denúncia e apuração, o Jérôme no modelo de segurança, por exemplo, e a equipe de controles internos e auditoria interna, eles vieram acompanhando a implementação desses controles ao longo deste último ano. E agora, mais precisamente, como uma própria obrigação do TAC, para mostrar absoluta transparência, idoneidade, isonomia, né, isenção desse processo, já começamos um processo de auditoria externa, né? Então, tem uma auditoria externa, uma grande auditoria, terceirizada e independente, que está agora observando e auditando passo a passo do que foi feito até agora. E isso será durante os próximos 2 anos, além deste que a gente já andou. Perfeito. Jérôme, a gente sabe que após a crise do Carrefour, assim, o Fernando até comentou de alguns casos que têm aparecido no sentido de casos que envolvem, né, varejistas e questões raciais de uma forma geral. No seu entendimento, a partir de novembro de 2020, ou antes também, enfim, qual que é a sua visão em termos de aumento da consciência dessas pessoas que passam a ter uma percepção mais aguçada por formas de abordagem, tratamentos, ou não? Se a gente está vivendo, na verdade, um momento de se falar demais, mas não compreender os fatos como eles são. Após tudo que vocês passaram, qual que é a sua leitura no campo do varejo em relação às questões raciais? Na verdade, se a gente olhar os números em teste da fragilidade e depois, a gente vai perceber que temos mais incidentes depois. A gente poderá traduzir isso como um problema de eficacidade do nosso dispositivo de segurança, mas, na verdade, a gente acabou, e a Chantal explicou bem, a criar as condições também de poder
se exprimir, de poder alertar, de poder usar um canal que até agora estava aberto internamente só para os próprios funcionários, terceiros e fornecedores, e agora está aberto para todo o público. E essa noção de percepção é muito importante. E a gente, com as equipes de apuração e de compliance, a gente teve que entender isso, a gente teve que trabalhar muito mais sobre como, através empatia, através métrica, a gente pode avaliar essa percepção que pode ter uma pessoa numa situação que pode ser caracterizada como injúria racial ou racismo. E isso faz que, liberando as palavras, criando as condições, você acaba a ter muito mais relato das pessoas. Alors, no Carrefour, a gente tem 60 milhões de passagens na caixa por mês. A gente tem mais ou menos, não incidente de racismo, mas incidente com clientes, qualquer que seja incidente, 60, 70 por dia, 28 mil por ano. Donc, uma aprendizagem para nós foi de dizer, mas qual que seja incidente, a gente vai focar até no incidente mais pequeno, o mais, que pode parecer não muito significativo, mas justamente para não chegar a uma situação de crise. Donc, finalmente, o fato de focar esses incidentes, e entender, e criar as condições que as pessoas falam, ajuda também a colocar ações preventivas. E detectar, às vezes, perfis que não são corretos. Eu acho que fazendo esse trabalho, que foi muito intenso, porque quando você acaba a apurar 60, 70 casos por dia, você acabou realmente a fazer um trabalho muito grande. Então, os problemas que a gente tinha antes, a gente continua a ter também depois, só que a diferença é que agora a gente está tratando tudo e na origem, não aguardando um evento que se destaca um pouco mais pela importância. O nosso compromisso foi isso, de realmente criar as condições, de colocar os times capacitados para atuar situações e de aplicar essa política de tolerância zero, para que cada situação tenha uma resposta muito forte da empresa, inclusive com os clientes, porque situações de racismo com os clientes acontecem entre eles também, e a gente não pode ficar só voltado no lado comercial. Como falou o nosso presidente, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, tem que atuar de uma forma concreta, pragmática, mesmo se se trata de clientes. Foi um pouquinho isso, donc a tema ela ganha em volumetria, mas é justamente para cumprir o compromisso público que a gente tive. Perfeito. Recebemos, na verdade, um comentário aqui extremamente interessante que fala: a área de segurança tem necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais na questão de relacionamento interpessoal. Esse preparo as empresas esperam que o profissional já tenha adquirido no ensino regular ou em suas bases educacionais. É preciso que a área de segurança inclua em seus treinamentos internos, incentive os profissionais a buscarem uma formação específica sobre diversidade e inclusão, pois é uma demanda atual importante para o bom desempenho da função. E aí eu queria perguntar para vocês dois, e Fleder também, se quiser complementar, quais foram os resultados que vocês enxergam, né, positivos, colhidos ao longo desse ano, né? O que a perspectiva de diversidade racial ela agregou no dia a dia do grupo, principalmente na visão. Posso falar? Pode, vamos lá. Eu estava pensando nisso e fazendo um paralelo, ouvindo o Jerome falar, e é uma coisa que acho que uma palavra que a gente começa a falar depois de um ano é do inconformismo, né? Então, nós passamos, de uma forma geral, na companhia, falando aqui do relacionamento interpessoal entre pessoas, dos fornecedores, da população em geral, dos clientes que chegam nas lojas, das pessoas que interagem, né, todo o nosso ecossistema, são muitos fornecedores, né? É uma cadeia de fornecedores muito forte, né? Hoje nós conseguimos vender uma lata de sardinha numa loja, o quanto de pessoas tiveram na produção, o quanto positivamente a gente pode impactar, né?
Então, eu acho que a palavra de aprendizado maior é estar inconformado, perceber que todos nós temos a responsabilidade e o poder de fazer diferente, né? Então, a gente sair de um estado de inércia, de passividade, como todos, né? Todos do grupo, e sempre darmos um passo além. O que nós podemos fazer ali dentro do nosso escopo de atividade, né? E assim a gente consegue impactar tanto os nossos colaboradores, como dissemos aqui, são mais de 100 mil no Brasil inteiro. Então, a criar essas condições educacionais, essas reflexões históricas, né? Essas desconstruções que você bem falou, para construir, porque nós fomos criados e educados dentro de um molde que não funciona mais, que não podemos mais tolerar, e é por isso que vem a palavra de não tolerância. Não se tolera, não podemos. Então, e a gente dá a responsabilidade e a palavra para as pessoas estarem conformadas e fazerem diferente. Então, dentro do Carrefour, a gente tomou a iniciativa de permitir que as pessoas pensem diferentes, que elas sejam inteiras, por isso que a gente fala do nosso sistema de integridade, é para vir como você é, venha trabalhar, esteja na nossa loja do jeito que você é, né? Inteiro. Então, a gente tem trabalhado essas palavras-chave de responsabilidade, de confiança e de mudança e não tolerância como palavras aqui que têm sido o drive dessa transformação, né? Esse é o meu ponto de vista. Jerome, gostaria de falar, ou Fernando? Bom, eu posso, acho que comentar, talvez a grande diferença do que eu vi agora é que, de certa forma, antes eu via as pessoas, as empresas, quando vinham falar comigo e que tinham um problema na mão, eles falavam assim, olha, veja como esse problema pode ser resolvido. E hoje, talvez, eu tenha visto mais as empresas virem e perguntarem, olha, veja como eu posso me transformar para evitar que isso aconteça de novo. Pode parecer semântica, mas não é. Eu percebo que as empresas que tiveram impactos grandes ou empresas de setores que tiveram impactos grandes e que não queira que aconteça com eles, têm tido atitudes de entendimento que passa por uma reconstrução, a solução. Que a solução não antes a gente tinha, pegar exemplos de varejo, nossa, uma região de tal estado está tendo mais assaltos, ajuda a resolver isso. A questão não é aqui, a questão é passar, falar assim, olha, a gente vê que a gente tem questões que podem levar a crises maiores e eu queria que você me ajudasse a me transformar para resolver esse problema. Então, acho que essa talvez para mim é a grande diferença entre o que eu vi antes e agora. Perfeito. A gente parte agora para os 5 minutinhos finais e eu recebi uma pergunta muito interessante. Bom dia a todos. Eu entendo que se os colaboradores conhecerem e se sentirem alcançados também pelas políticas de proteção, agirão de forma mais humanizada. Como as políticas do Carrefour tratam os direitos dos colaboradores quando a situação de estresse parte de fato do cliente? Chantal, gostaria de comentar? Acho que essa é uma resposta conjunta aqui, até com o Jerome, dos nossos protocolos de incidentes. Jerome, não sei se você quer comentar como é que funciona, se a violência vem de fora. Então, na verdade, isso é realmente o grande ponto. Porque, de novo, a gente tinha no passado também protocolos, a gente tinha treinamento, temos 2 escolas de prevenção de riscos, mas se você deixar uma situação virar irracional, você não acaba, apesar de ter feito, de ter tudo isso, você não consegue fazer que a pessoa tenha uma resposta controlada. Na verdade, primeiro ponto, você tem que diferenciar 2 situações. Primeira situação, vamos dizer, um conflito
onde tem só voz alta, só grito às vezes, onde você consegue criar empatia e entender qual é o problema do cliente. E lá, nesse caso, a gente tem que dar autonomia a qualquer funcionário, qual que seja a função dele de resolver. Tradicionalmente, no varejo, quando você tem um problema, tem que pedir ao líder, tem que pedir ao chefe que demora para vir, para chegar, e o stress vai se acumulando. E no final, a pessoa que está na frente do cliente, ele acaba a ser muito prejudicado e, finalmente, ele pode perder a razão também, de vez em quando. E lá, todo o trabalho, na verdade, da segurança, historicamente foi de ficar finalmente entre as pessoas, é de sair sempre fora de cena uma pessoa que entra numa situação irracional. E não é de focar na pessoa, no agressor. Não é de focar também para tentar de bloquear a pessoa. Não, não é isso. É de focar na vítima, que é vítima de uma situação irracional e que vai sair de cena. E isso, gente, tem que ser ensinado, porque não é natural. São os protocolos que, na verdade, eu tive a sorte de trabalhar na Ásia, e a gente usava muito esses protocolos, de aprender de sair de cena, a não personalizar a situação. E se você ensina a segurança a fazer isso e ajudar os próprios funcionários, você acaba a ver, na troca de pessoas, que a situação se acalma muito mais naturalmente. E por isso, você tem que fazer feedback. Os gerentes de loja, eles têm que, depois de cada conflito, sentar com as pessoas, funcionários, para dizer, olha, o que não funcionou na minha forma de atuar? O que foi errado? Como eu poderia ter feito de uma forma diferente? Como vou fazer evoluir esse protocolo? E também essa cultura de feedback acima de gestão de conflito, ela não é natural. Donc, voilà. E a aprendizagem, no longo do tempo, é de ter esses protocolos muito mais definidos e absolutamente nenhuma tolerância em relação na aplicação disso. E hoje, é muito publicitado pelos nossos funcionários, eles gostam. Eles se sentem muito mais seguros. Outro ponto também que foi importante é de tomar também em consideração o lado psicológico dos nossos próprios funcionários. A gente tem o PAC, que é um programa de apoio aos colaboradores, e cada funcionário ele tem um aplicativo e, de maneira, quando ele vem no trabalho, ele pode avaliar a própria condição de estresse dele. E se, efetivamente, alguns motivos a pessoa não é bem, não está em condição de poder ter relação apesada com outras pessoas, ele vai acabar a colocar essa informação e um psicólogo vai ligar ele, vai tentar de ajudar ele, e às vezes as pessoas acabam a se afastar e não trabalhando. Donc, essa condição também psicológica que é super importante de tomar em consideração. Voilà. E o terceiro ponto é o perfil. O perfil é super importante. Hein? A gente tem que investir nisso e ter pessoas que têm o amor do cliente, o amor de conversar com alguém. Voilà. A gente não pode sistematicamente colocar uma pessoa que finalmente é mais no passado era mais voltado nos processos de fiscalização de fluxo de mercadoria para atender um problema de cliente que às vezes é um preço errado, que às vezes é uma coisa, mas que é super importante para o cliente e não necessariamente para o próprio colaborador. E para medir isso, a gente parou de usar também os indicadores de prevenção de perdas. A gente decidiu de usar o que a gente chama o barômetro. O barômetro é uma ferramenta de medida de qual é a experiência do próprio cliente em relação ao percurso que ele fez do estacionamento até a compra, para entender a qual momento a gente pode melhorar, para que realmente esse pessoal que estão lá ajudam a gerar uma experiência positiva. Né? Donc, é isso, essa nova forma de ver as coisas. Né? Perfeito. A gente já está chegando aos finalmente,
E eu queria muito agradecer a presença de Chantal, a presença de Jerome, a presença de Fernando, num debate tão precioso, assim, onde que a gente consegue desdobrar e falar sobre questões raciais na prática, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta final para vocês. Quais foram as lições aprendidas, né, como profissionais e como pessoas também, não só a partir deste caso, mas a partir de tudo que tem sido feito e abordado, e discutido, e lido sobre esse contexto do racismo estrutural no nosso país. Quais são as perspectivas para hoje, mas também para o futuro, vocês enquanto profissionais e, sobretudo, como pessoas? Chantal, quer começar? Apareceu, ficou sozinha na tela, falei, sou eu. Eu acho que nesse último ano vem com pandemia, e aí a pandemia, junto com esse tema que é tão necessário, nos mostra como seres humanos, e aí por isso que eu teve uma pergunta aqui, que o pessoal perguntando do compliance humanizado, é porque a gente tem que falar que compliance não pode ser só processo, não pode ser só política, né? Eu tenho que perguntar como a pessoa se sente, as pessoas é que fazem. Então, quando a gente começa a falar disso, e tendo vivido uma pandemia onde nós voltamos para a centralidade do nosso dia a dia, a própria existência humana, que nós ficamos muito assustados, que de repente nós seríamos extintos, né? E uma unidade de que temos que fazer tudo junto. Da mesma forma que nós tínhamos que usar máscaras, e temos que usar máscaras pelo bem do outro, né? A palavra empatia ficou uma palavra muito forte no nosso dia a dia, de respeito à vida e da unidade que temos que ser juntos. A palavra juntos é muito forte. São os grandes aprendizados desse ano que foi repleto desses dois eventos muito forte para a humanidade e para o Grupo Carrefour em especial, com a morte do João Alberto, de que juntos, e não tem outra palavra, temos a competência, a responsabilidade de fazer a diferença. Então, que tudo que seja feito seja um impacto positivo pensando no outro. Né? Então, esses foram os grandes aprendizados deste último ano, para mim, como pessoal e como representante aqui do grupo. Alors, do meu lado, eu penso que atualmente estou em Paris, no Carrefour, e eu visitei de manhã a primeira loja onde foi fiscal de piso, lá 24 anos atrás. E quando eu cheguei no estacionamento, eu encontrei fiscal com quem eu trabalhei 24 anos atrás, era o mesmo, e eu reconheci ele, a gente iniciou um bate-papel, e ele me fez a pergunta seguinte, ele falou, Jerome, como você fez para chegar até lá, a ser diretor e cuidar de segurança no Brasil? E lá eu respondi para ele, olha, e a resposta foi dada pouquinho pelo Fernando. Em vez de querer transformar os outros, tem que se transformar nós mesmos. A gente poderia ter sido falado, não, a gente temos protocolos, a gente tem já tudo certo, a gente fez os treinamentos, vamos reforçar, não foi isso. Eu acredito que o ser humano, se ele quer transformar as coisas, ele tem que se transformar ele mesmo. Se transformar pensando, fazendo um exame de consciência pessoal, dele e do time e também do resto da organização. E porque sem isso, você não tem a serenidade e a credibilidade necessária para iniciar uma transformação. Porque a primeira transformação se acontece na sua própria cabeça. E quando a gente fez treinamento de letramento racial, quando a gente iniciou a falar desse tema, a gente tem que se espelhar, a gente tem que ver suas atitudes, a gente tem que se repensar e realmente ver que a sociedade muda. Esse tema de ESG na segurança não é um tema que hoje está de atualidade. A gente tem que colocar isso na nossa forma de trabalhar. Porque a gente não pode atuar como a gente atuou lá no passado. Donc, a transformação através do exame de consciência pessoal de nós, que se espelha depois na nossa organização funcionários, me parece fundamental. E para mim, o grande aprendizado foi isso. A gente não pode
querer lutar contra o racismo se nós mesmos a gente não tem consciência que a gente tem também, pessoalmente, uma responsabilidade pessoal. Foi isso. Bom, acho que coube a mim aqui, então, talvez a última interação com esse webinar, que eu já agradeço a todos os participantes, a Jerome e a Chantal pela pronta resposta dessa nossa ideia, né? A Rai, fora a especialista que ela é no assunto, ela também toca nossas questões de diversidade interna, então a gente entendeu que podia ser um duplo evento, né? Um evento com conteúdo super importante para o mês que a gente está, da consciência negra, e um conteúdo técnico muito importante para as pessoas de compliance e prevenção. A análise que eu faço do o que mudou para mim, eu vou fazer uma analogia com um balão muito cheio, que você vem com um alfinete e ele explode completamente, né? Então, na verdade, mais importante que o alfinete era o balão estar muito cheio, né? Se a gente pegar um balão vazio e vir com alfinete, ele não vai explodir. Então, em termos de profissionais, o que eu percebi é que as coisas vão explodir, como o João falou, no detalhe. Claro que no caso do Carrefour foi algo importante que aconteceu, mas não é a tragédia que foi o detalhe, é o que levou à tragédia que foi um detalhe. A revolução de compliance no Brasil, na teoria, ele aconteceu por causa de 20 centavos, se a gente for lembrar, né, que por causa de 20 centavos as pessoas saíram às ruas, e por causa pelas pessoas terem saído da rua, que saiu a lei anticorrupção, coisas completamente não ligadas, né? Então, eu acho que como profissional, o que eu percebi, a importância que um detalhe pode fazer em relação a isso. Mas como pessoa, o que me fez pensar muito é por que o balão estava tão cheio, né? Por que uma questão como essa explode de repente, né? E abro um parênteses e dizer que 2013 até hoje eu não entendi o que fez as pessoas. Acho que ninguém sabe porque estava na rua, mas todo mundo foi para a rua, né? Mas eu acho que na questão do que aconteceu no Carrefour foi eu me aprofundar o quanto que essa questão do racismo estrutural era maior e mais latente do que eu imaginava. Imaginava na minha condição de branco, de uma pessoa que teve privilégios na vida. Então, quando eu começo a olhar por que esse balão estourou, me aumentou muito minha empatia com tudo isso, e acho que essa foi a grande lição. Esse foi, e ainda tem sido, né, um projeto que me toca profundamente como ser humano, não apenas como profissional. Acho que você está no mudo. Está no mudo, Rai. Pronto. Bom, eu saio desse webinar com uma perspectiva muito positiva em vários sentidos, assim. Então, eu queria muito agradecer a disponibilidade, a coragem que eu falo de tocar em assuntos que nos tocam pessoalmente falando, mas, sobretudo, trazer isso de uma forma tão profissional e tão concreta. Como o Chantal falou antes, né, esse talvez seja um webinar histórico. A gente tem aqui duas mulheres negras, dois homens brancos, num país nosso que é, de fato, estruturado pelo racismo estrutural, né, é um marco, assim. Então, as oportunidades que Carrefour e CTS têm dado aos profissionais e às profissionais é algo que também merece ser validado, ser reconhecido como proposição, de fato, a um combate, de uma forma geral, ao racismo estrutural. Enfim, eu só gostaria mesmo de encerrar essa fala, fazendo um agradecimento mais uma vez, agradecendo a todos vocês que estiveram aí conosco, e, enfim, nos encontramos numa próxima. Bom almoço a todas e todos.